Vamos lá. Então, bem, porque até porque essas questões fogem ao... Gostei, Carlinhos. Botou fogo. Veio aqui pela questão de que ampliou, evidentemente era normal que ampliasse para o que fazer, né? Então, num contexto quase programático aqui de discutir como sair do buraco. Aliás, muitas das perguntas aqui é quase como o interlocutor não é a gente, né? São propriamente pessoas que estão impondo isso. É o padrão Bonner, né? Exatamente. Exatamente. Você concorda com a responsabilidade fiscal, sim ou não, né? Aquela coisa, né? Mas eu falo, não, mas a pergunta... E na sua casa, né? E na sua casa. Enfim. Você responde assim também. Ele faz a pergunta e depois fica a mão no ouvido. Então quer dizer que você não concorda com a responsabilidade, né? Ele já te dá uma conclusão. Enfim, mas a colocação do Arthur ela é muito pertinente, né? Que, ou seja, é usar o termo responsabilidade. Começa um pouco por ali. Porque não só ele cria um valor moral, então, né? Ou seja, né? Você cria algo que a sociedade então compra, mas isso digamos, o sistema jurídico, né? Que acho que é aí que é o principal problema, porque essa coisa de moral a gente entra no debate, geralmente no debate político a gente geralmente consegue enfrentar bem. O problema é quando isso se transforma em você entender isso como algo errado e criminalmente errado. A LRF, ela não simplesmente ela sugere, ela induz, ela cria parâmetros, ela criminaliza. Você não cumprir, você não conseguir ter válvula de escape, por exemplo, o nosso que é o governador atual, né, o governador do estado do Rio de Janeiro, Pezão, né, ou seja, né, por diversos momentos ele teve que ir se adequando a esse programa de austeridade. Eu não considero que isso era uma ideia que veio programática dele, né, mas ele foi se adequando e acabou comprando isso. Agora ele é um grande defensor disso a todo custo, porque ele ficou assim, ou é isso ou você é criminalizado. Ele não foi convencido, podemos dizer, ideologicamente, ele foi convencido, podemos dizer, pragmaticamente, né? Ou seja, né? Você fala assim, é isso ou não? E aí você vai ver que a maioria das ações que são tomadas, e como você convence a classe política, né, em particular, é porque você coloca ela de frente a ou vocês topam isso ou todo mundo vai ser criminalizado. Então esse talvez seja o grande desafio um pouco, né? De a gente tentar tirar a política fiscal desse risco de cada vez maior criminalização. Isso não é uma coisa fácil de falar, porque às vezes a gente, provavelmente a maioria economista aqui, né, enfim, né, se não está se tornou, por causa da questão do espaço, a gente fica num debate teórico, técnico, tentando convencer por dados, mas o meio jurídico não é convencido por dados. Eles, quando votam algo ali, eles não apresentam dados, eles apresentam a lei. Então a lei criminaliza. Não interessa falar, não, mas isso aí, austeridade tem efeitos negativos. Fala, não, mas a lei defende isso. E eu julgo conforme o que está na lei. Então é um debate ali que a gente tem que tentar travar um pouco com essa turma. É difícil. Porque essa turma, claro que ela pode ter aprendido, estudado só em manuais onde prega esse negócio, mas que vai mais além do que isso, né? Você colocou esse ultimato para a classe política, ou aceita isso, ou você vai ser criminalizado. A opinião pública não é chamada para esse debate, né? Aí entra a face da moralização do negócio, da responsabilidade, o caramba 4, né? E a gente fica muito preocupado com a parte técnica, com o número, para provar que o negócio é uma desgraceira tal e tudo, mas que se a gente não consegue transformar isso em instrumento de lei ou de superar leis, o debate fica ali só podemos dizer, descatando os cacos, né? Então esse é um pouco o problema, porque a Esther citou algumas, né? Você também ajudou a citar algumas medidas, né, legais, né, que vão ali amarrando. O acordo que o Estado de Janeiro fez com o governo federal é outra. É uma lei federal. Não é um pacotinho ad hoc para o governo Pezão, não. Ele agora, qualquer governo que entrar naquele checklist de situações que superam, então, os tetos da LRF
e outras cositas mais, você não discute politicamente, você aplica o regime de recuperação fiscal. Ainda ganhou esse nome bonito, né? Como todos os nomes ali de marketing, né? Você está recuperando fiscalmente o Rio de Janeiro. Então não foi para responsabilidade, agora até a palavra recuperação eles tiraram da gente, né? Em tese a gente se preocupava com recuperação econômica. Agora não, eles estão recuperando o Rio de Janeiro. Foi esse regime. Então esse é um pouco. Eu sempre alerto, inclusive, que, enfim, está nesse debate aí na escala estadual, ou seja, você tem uma lei federal na venta. Né? Então, ou seja, mesmo se mudasse a LERJ, ou por uma questão de articulação política, se conseguisse mudar o acordo lá na LERJ, não é ali que é o espaço de decisão do acordo. Ali é no máximo um espaço de referendo. Ou você concorda, é um pouco que aconteceu agora, nesse entreveiro ali com o reajuste de 5% ali, que a LERJ tentou vetar o veto, quer dizer, eliminar ali o veto do governador, mas aí ele joga lá para cima, ele joga para Brasília. E o Supremo referenda. Sem querer interromper, mas só já que você explorou um negócio que a gente não estava muito... Acho interessante. A gente aqui, pela sindicatos bancários, entrou usando a LRF para defender o BNDES. Vocês estão sabendo que as devoluções dos recursos do BNDES. Sim. E a LRF, lá no capítulo, tem uma proteção para que isso não possa acontecer. E o que a gente sente também é o seguinte: os juízes não se sentem à vontade para legislar sobre coisas que envolvem coisas na ordem aí de 100 bi, por exemplo, Sim. BNDES, 200 bi. Então é um complicador, quer dizer, porque o juiz fica meio refém do ambiente social em que ele está. Se tem um ambiente que diz, você deve ser contra isso, para defesa da ideologia de plantão do momento, ele vai com a turma, entendeu? Mas quando ele vai tomar uma decisão seguindo a lei, a letra da lei, ele não sente à vontade, porque ele tem medo de ser apontado, de ser, entendeu? De enfrentar toda a sociedade. Eu posso dar um exemplo bem rápido para não... Você trouxe a legislação para assuntos econômicos, entendeu? E a pessoa que tem que legislar sobre isso não entende do assunto econômico. Posso dar um exemplo antes da assinatura do acordo, havia esse questionamento se o governo federal ele poderia, porque foi tudo isso autorizado pela Justiça, né? Fazer arresto, bloqueio de contas sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro, quando o governo do Estado do Rio de Janeiro não tinha, então, recursos para executar a política pública. Inclusive, porque está com a previsão constitucional, que é você cumprir ali a garantia do salário, né, do provimento para a sobrevivência da pessoa, que é um artigo da Constituição. Ou seja, ele podia atrasar o salário por 4 meses, como chegou a atrasar, né, mas você era arrestado em 8 dias, que era a média. E aí havia uma discussão disso, inclusive, lá, tudo, né? Uma disputa dentro do Supremo, né? Ou seja, tem uns que levantavam, né, esse artigo, que se garantia o provimento salarial e tudo mais, aí outros iam nessa ótica bem ali, enfim, garantista da dívida, dos contratos, aí vinha apelando para esse argumento todo. Mas eu me lembro que eu uso esse episódio, que num plantão da Carmen Lúcia, na virada de, salvo engano meu, para 2016, ela voltou atrás com o arresto. Ela desautorizou um arresto. Alguns dias depois, foram conversar com ela, o ministro da Fazenda e representantes do governo do Estado do Rio de Janeiro, mostrando que eles estavam chegando a um acordo. Então esse é um pouco o problema também. O judiciário ele não sabe até onde ele pode agir, quando de repente esses caras criam ali uma falsa visão de que essa maluquice, que assim eu considero que é esse acordo, porque ele não está garantindo a recuperação econômica do Estado, né, esse é o meu principal argumento, né, ele é um acordo. Né, que é acordo que você faz quando você está sendo arrestado com bloqueio de contas. Ou seja, que você está ali com o risco de ser criminalizado pela LRF. Isso não é acordo. Isso é ultimato. Tanto que eu considero um pouco... Falo, esse acordo, na verdade, poderia se chamar de um tratado de rendição. Né? Você se rendeu, né? Mas aí, eles foram lá e criou essa coisa. Então, aí o STF tirou o corpo fora. Já estava tirando, né? Ele estava com uma dificuldade danada. Ou seja, o STF ele tem uma dificuldade gigantesca de lidar com conflitos distributivos.
Isso era um conflito distributivo. A austeridade o tempo todo é conflito distributivo. Ele tem essa dificuldade. E a gente, às vezes, aposta, né, que ele vai resolver algo que exige necessariamente uma solução política. Acho que tu tirou ali, mas é porque eu ia falar daquela frase. Não, mas estava ali porque eu acabei não falando, mas eu acho que entra um pouco no debate, acho que o Arthur mencionou, de tamanho, eficiência, né? Eu acho que tem aquela frase genial da Michelle Bachelet, né? Que até, pelo menos estava isso na divulgação lá do Abrascão, né? Aqui está a Gunnar, que agora virou, enfim, a presidente do Abrasco, né? E essa frase dela era genial, até porque a Michelle Bachelet não é economista, né? Enfim, mas foi chefe de Estado do Chile, enfim, presidenta. E ela falava ali que você tinha que ter o desafio de calcular os custos do que você não fez. Porque geralmente no debate de eficiência você calcula sobre o que está ali, né? O grande desafio nosso, né, que tem uma abordagem evidentemente heterodoxa, é ter essa lógica dinâmica do processo. E não uma lógica estática. Então, ou seja, você, por exemplo, não preservar um museu, né, para usar o exemplo ali, você vai ter agora um custo de levantar algo ali muito maior, e tem coisas que tem um custo incalculável, porque é irreparável. Você voltar a aumentar a mortalidade infantil tem um custo muito maior do que você garantir ali, enfim, dessa sequência na política que estava dando resultados para isso, para fazer um diálogo aqui com o Carlinhos. Então esse custo da gente ter essa noção de metas e de planejamento de algo, né, que esse talvez seja o nosso desafio, é a gente mostrar que a gente tem projeto. A gente não está só disputando no varejão do recurso, mas está disputando ali metas e como realizar essas metas. O problema deles é que eles empurram a gente para discutir só meta fiscal e não meta de desenvolvimento. Então as coisas não acontecem, ele vai dizer, não acontece, não é porque a gente está fazendo essa maluquice toda, não acontece porque vocês não conseguiram se articular ainda com os mercados, com a iniciativa privada, fazer PPP, escambau A4. E eu acho que é por aí que talvez a gente vai conseguir. E aí, só para falar assim, é óbvio que tem divergência aqui, enfim, um projeto da Esther aí de desenvolvimento. Eu, particularmente, eu me considero mais desenvolvimentismo old school também, né, para dividir um pouco com você. Não fico ali falando o tempo todo de industrialização. Não, mas ninguém Não, falei de industrialização o tempo todo, só para deixar claro. Eu sei. Não, mas tu fala assim como questão de como você articula a industrialização dentro do... Né, então tem um debate, inclusive, eu acho que esse é um bom debate, porque melhor esse debate do que dizer que setor industrial, discutir setor não é relevante, né? Isso aí que é o pior, né, de todos, né? Esse é o fim da picada, né? Discutir como articular isso com o modelo macroeconômico e tal, que é a sua proposta, beleza, não temos problema nenhum de a gente avançar nessas outras dimensões. Mas eu queria mencionar isso, porque aí quando a gente discute desenvolvimento regional tem essa coisa, né? Ou seja, eu, por exemplo, eu estudo sempre, tento colocar a discussão regional dentro da discussão nacional. Ou seja, ir para o regional não é você sair do nacional, mas é você fazer a leitura do nacional pelo território. Sendo bem Tânia Barcelar aqui, podemos dizer assim, né? Ou seja, o problema é que geralmente, como se discute o nacional, pelo menos na tradição, né, histórica, você ainda não conseguiu discutir pelo território. Como pensar em fazer, por exemplo, um desenvolvimento estadual, ou um desenvolvimento de macro-regiões. Geralmente você gera implantes, que você considera que aqueles implantes geram polos de desenvolvimento. Aí cabe aos economistas regionais articular esses polos e tal. Você só bota ali o grande projeto e tal, ou você faz uma PL circunscrita, alguma coisa e tal. Você não discute o território, a sinergia no território, sistemas econômicos. Então, voltar para discutir essa discussão de sistemas econômicos, foi um pouco uma forma de análise que foi um pouco perdida, né? Furtado discutiu o tempo todo, é assim que ele discutia a produtividade. Produtividade no Furtado é a produtividade sistêmica, a produtividade que você ganha ao você articular a divisão do trabalho.
intersetorial, territorialmente, tudo mais, né? Enfim, mas é basicamente isso, era só para contemplar um pouco a provocação também de discutir federativamente e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante, eu só queria fazer essa menção para você. Isso não é sair da área de vocês, ao contrário, é ampliar um pouco e contemplar isso. Eu acho que com isso que a gente vai ganhar para propriamente pensar um desenvolvimento nacional para o Brasil como um todo. Que aí você consegue, quando você pensa o território, você está pensando na unidade nacional. Ok? Então, agradeço.